E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo agora vamos estar vendo todo o pós-jogo, tudo que a mídia esportiva falou após o empate do São Paulo com o Flamengo lá na Vila Belmiro, 2-2, com um pênaltizinho bem malandro pro Flamengo. E pra mim, um pênalti não marcado em cima do Sabino no segundo tempo, hein? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa nos comentários o que você achou da atuação do São Paulo e da arbitragem. Bora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito desse bom jogo do nosso tricolor. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Bem abaixo. O Tapia foi bem abaixo. Assim, isso acontece nos jogos, para um lado, para o outro. Às vezes, mesmo no jogo em que você tem caras abaixo, como repito, para mim, Pablo Maia e o Tapia foram abaixo hoje, e ainda assim o São Paulo ganhou. Então, assim, eu não consigo olhar para as decisões do treinador, sejam elas na escalação, na maneira como o Flamengo jogou até a hora da expulsão do Plata e nas substituições que ele fez. Eu não consigo responsabilizar o treinador. Fecha aí, Calçado. A gente está hoje no momento do futebol e da comunicação em torno dele, que há muita dificuldade de entender que é um jogo. E o jogo é isso que a gente assiste todo dia. E a gente busca culpados. Esse é um pouco do que é hoje a nossa área, o jornalismo esportivo. Até porque, a hora que você vai para a coletiva, você percebe. Sempre é a busca de um culpado. Culpado. É um jogo. E o jogo, ele não te garante nada. Você pode analisar quem tem melhor time, quem tem a melhor organização, quem deve menos, quem tem a camisa mais bonita, quem tem mais torcida, mas é um jogo, continua sendo um jogo. E o Plata hoje é vítima do jogo e não de uma insanidade. Exato. São coisas diferentes. Então não é o culpado. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Crespo. Antes o lance do pênalti aí, que o Pedro aqui até falou assim, o pênalti, pode discutir e tal, nem sei se foi tão pênalti assim e tal. A história agora do macro pênalti e do micro pênalti, né? Eu vi essa aí recentemente, meu Deus. Vamos lá. E aí, Pedrão, você que puxou essa história aí, vamos lá, hein? Tem argumento para todos os lados, fez a carga, displicente, deixou a mão. Acho que o cara marca muito mais pela mão do que pela carga, porque tem a mão por ali. Mas eu não daria esse pênalti não, William. Não achei pênalti, acho que é um choque por ali. O Arrascaeta é esperto, ele já sabe, ele já recebe, e é um tipo dele, porque sabe que pode ser marcado esse pênalti, mas não achei pênalti, mas assim, longe também de gritaria, de esquema. O Flamengo, inclusive, tentou... Você discorda, mas entende a marcação, é isso? Ou você discorda veementemente? Pelo que a gente vê aqui. Mas eu discordo, eu não daria, não acho que os outros que são marcados têm que ser marcados, mas não acho que é um absurdo dentro do que a gente vê por aqui, dentro do que é o parâmetro desse campeonato, inclusive, que a partida foi jogada. Eu marcaria o pênalti, porque é uma diferença de velocidade. Você tem o defensor chegando numa velocidade, e o Arrascaeta, o que ele faz? Ele diminui o passo para poder dominar a bola. Que é característico dele. E ele sabe que se chegar alguém, e aí há uma desproporção ali, ó. Tem jeito. Então, assim, o problema é que assim, qualquer decisão de arbitragem no Brasil agora, mesmo as mais aceitáveis... A ser celebrado, valeu de campo. A única coisa que valeu de campo. É isso. Não ficou ali calculando frame de velocidade. Eu acho que nesse caso é o típico lance que tem que valer a decisão de campo, que o VAR não tem que se meter, porque eu acho que cabem as duas interpretações. A gente já viu pênalti, mais pênalti do que este não ser marcado no Campeonato Brasileiro, né? A gente... Então, assim, não pênalti ser marcado. Mas também a gente já viu não pênaltis serem marcados pênalti. Então, assim, eu acho que é uma decisão ok. Não vejo nenhum absurdo e é o que eu estava dizendo. O problema é que hoje no Brasil, qualquer decisão de arbitragem em que caiba um mínimo ali de subjetividade, de interpretação, ela vai servir ou para alimentar a teoria conspiratória ou como contra-argumento para a teoria conspiratória e, infelizmente, parece ter virado o nosso jeito de curtir futebol. Infelizmente, isso tem acontecido demais. Quer dizer, a gente coloca um foco na arbitragem que não faz sentido colocar. Eu acho que um lance como esse, tudo bem ser marcado. Se não fosse, também não ia achar um absurdo. Acho que o VAR, essa é uma briga que eu tenho desde que o VAR passou a funcionar no Brasil, que assim, a gente tem que usar o VAR para corrigir erros claros. Isso era uma premissa óbvia e básica do VAR e não tem sido assim, né? O VAR ele tem sido usado ao bel prazer de quem está lá nessa linha. Tem alguns que adoram chamar o árbitro de campo. O de amanhã, por exemplo,
O Wagner Rio, acho que é o mais famoso chamador de árbitro para a cabine. Quer dizer, então, eu acho que a gente tinha que ter um olhar um pouco menor para a arbitragem, porque a gente tem exagerado nisso e a gente tem usado a narrativa da arbitragem para praticamente acompanhar o futebol sob essa ótica. Eu não vejo nenhum problema nesse pênalti marcado para o Flamengo. Isso é pênalti na regra brasileira para o Barcelona e para o Real Madrid em momentos duros em La Liga. Teorias maravilhosas. Para o Barcelona e para o Real Madrid em momentos duros em La Liga, dependendo da fase de cada equipe e da sua influência. Duros de La Liga. Então, é óbvio que isso não é pênalti, mas no Brasil se marca, então não discordo do árbitro. Acho que eu fui claro, né? Dentro das suas teorias. Mas o futebol aqui é assim. Marcaram um monte de pênaltis. Errado, mas aqui pode. Mas aqui é assim. Mas Aqui eu posso não achar aqui isso você legal. pode atropelar alguém, se ela passar por cima, o VAR não chama. E aqui você pode... Só pra gente, então, eu não quero... pênalti, tá tudo mas bem. aqui acho que são lances que a gente pode caber uma comparação. Claro. O pênalti pro Red Bull Bragantino hoje. Pênalti enorme. Então, Gigantesco. ali eu acho mais claro. Ali eu acho mais claro. Sabe por que você acha mais claro? Porque essa câmera é uma, aquela é outra. Pode ser. Não, é que eu Esse acho... aqui é isso é uma carga nas costas. Carga nas costas. É que a carga com o corpo pênalti. é uma coisa, a carga com o braço, claramente, acho que é outra. Mas carga nas costas... Mas assim, são cargas nas costas. Por isso que eu digo, não vejo nenhum problema na marcação, porque assim... Não, acho que ele só disse verdades. Foi sincero. Mas... Muito sincero, é muito bom isso. Só não tem as soluções para o time. Ele falou que queria uma identidade e o time não foi criado ainda. A pergunta foi se ele me convenceu. Mas, ele foi sincero, até acho que isso é ok. importante. Não, foi sincero. Foi sincero. Ele tem uma forma de jogar. E aí ele decide se ele vai entrar com um ala que marca um pouco mais, que apoia mais, que marca mal, que tem problemas com isso ou não tem. Na verdade, depois que ele perdeu o centroavante, Não o André... deve ser fácil, né? Ter não 47 formas de jogar com o elenco assim. Dá para você jogar de maneiras diferentes, né? Isso está comprovado, mas eu não vou puxar esse assunto de novo. Não, mas só assunto propondo aqui que talvez seja mais fácil Felipe Luiz, inclusive, dá para improvisar jogador. Não dá para comparar. Eu só acho que desde quando ele perdeu o André, ele nunca mais achou o jeito de jogar. E quando o time tem períodos de descanso, por exemplo, agora está jogando uma vez por semana, quando joga assim, o time consegue se preparar melhor fisicamente, ele gosta de pressão, de correria, marcação individual, uma escola bem bielcista, e o time cresce, pelo que ele consegue fazer. Com a bola, ainda o São Paulo é um time razoável. Deu para aceitar hoje? Dá para o torcedor se empolgar. O Marcos Antônio e o Lucas começando no banco. Claro, no final acabou dando super Deve ser certo questão física. Porque faltava um, né, no Flamengo, e quando eles entraram... E só um elogio do jogador que, desculpa, Calçade, que é muito criticado, ou que foi muito criticado, mas assim, eu discordo radicalmente, o Luiz Gustavo. Esse cara, para mim, ele entende de posicionamento, ele tem liderança, ele é líder fora 37 a 38 do time, ele teve um problema que poderia, inclusive, ter não só encerrado a carreira dele, ele se recuperou, ele é um jogador sério, ele é um cara que respeita o clube, tem contrato até dezembro. Se o São Paulo pretende, ano que vem, ter um time com muitos jovens e alguns jogadores mais veteranos como referência, esse é um cara que tem que ficar. Só precisam entender que ele não estará em campo sempre, que provavelmente ele vai se machucar, e aí tem que ver se o São Paulo consegue melhorar todos os seus processos, principalmente de recuperação de jogador. Desculpe, Calçade. Vai, Calçado. Não, eu acho que é sincero. Muito. E ele não tem uma capacidade como outros de gerar 1000 formas de jogar. Acho que ele teria, se ele tivesse Caleri, Lucas, Oscar, todos os caras à disposição. O Alisson não tivesse voltado antes, tivesse ficado contundido. Mas eu não vejo assim... o São Paulo jogou contra o Flamengo, né? Acho que ele deixou bem claro isso, né? Porque a gente já debateu aqui no começo do programa. Você não pode ficar olhando para a escalação de hoje e encontrar problemas. Esse aqui não é bom. Todos do Flamengo, inclusive o banco, jogaria em qualquer time. Então, assim, o Flamengo é sempre uma potência. É muito difícil enfrentar, ainda mais um campeonato longo como esse aqui. Acho que o São Paulo conseguiu um resultado... Bom resultado? Bom resultado. Contra uma equipe que está lutando pelo título. Com méritos no Flamengo. Que é disparada a melhor defesa do campeonato. E acho que muito com méritos do Crespo, assim, eu já falei
da estratégia, que acho que é uma estratégia forçada de ter deixado, evidentemente, tanto o Marcos Antônio como o Lucas para o segundo tempo, mas talvez a grande surpresa na escalação dele seja o ala esquerda, seja a escolha do Ferreirinha ali, que foi indiscutivelmente, e não só por conta do gol marcado, o melhor cara do São Paulo no jogo, inclusive no primeiro tempo. O Ferreirinha, tudo que o São Paulo conseguiu produzir no primeiro tempo foi com ele. E a gente há de convir, o torcedor de São Paulo talvez olhasse para aquilo lá, considerando que ia pegar o Flamengo e dissesse, ai, o que esse cara tá fazendo aí? E aí acho que assim, ficou muito claro que o Crespo olhou para o adversário, talvez o Calçade até falava que talvez ele tenha esperado para ver qual ia ser a escalação porque do jeito Flamengo. Que ele falou, do Carrascal, ele começou a... E aí acho que talvez a escolha do Emerson Royal, que é um cara que ataca mais do que defende, também tenha o levado a fazer a escolha pelo Ferreirinha por ali, e deu certo, claro que o gol acaba coroando a boa atuação, mas talvez tenha sido a grande surpresa na escalação, aparecendo, sobretudo para jogar por ali, daquele jeito, e no fim ele fez uma grande Fica atuação. claro o seguinte, eu não tenho condição eu não tenho a segurança para levar meu jogo para qualquer adversário e ele que se vire para me controlar. Eu tenho ainda que olhar para os adversários e moldar meu time de acordo com circunstâncias do jogo. E isso, qualquer treinador pode optar por essa maneira de enxergar o jogo. Tem aqueles que levam seus times para um nível muito alto, independentemente do adversário, e outros que têm um nível altíssimo e, mesmo assim, movem peças em função do adversário. E a gente tem que aceitar isso. Vamos fazer um intervalo. De empate do São Paulo não tem a ver só com a expulsão, porque se você parar para ver, uma semana atrás a gente estava falando de um Flamengo muito consistente, de muito caráter, que apesar de uma expulsão se defendeu e defendeu uma linha a mando do seu treinador especialista, bebeu muito nessa fonte, como poucos. Hoje não, e hoje para tentar explicar isso eu volto lá no início do jogo. Antes de expulsão de Plata, antes de Ferreirinha, antes do segundo tempo, já era o Flamengo abaixo. E quando talvez a gente tiver que sentar aqui amanhã, nós 5 de novo, para hipoteticamente falar de uma possível vantagem do Palmeiras e tentar desenhar o campeonato, a gente vai tentar explicar onde o Flamengo está deixando essa vantagem de ser ampliada. É um Flamengo que, entre uma semifinal e outra, vai com a mobilização lá embaixo com Fortaleza. É um Flamengo que hoje já entra disperso, antes mesmo de Plata. O Flamengo, no primeiro tempo, é um Flamengo de Saúl errando muito, de Emerson Royal sofrendo com Ferreirinha, de Pulgar errando muito. O gol ele tem decisão ruim do Arrascaeta. O gol ele tem erro de um cara que fez uma partida irrepreensível semana passada, que foi o Alexandre, um erro que ele não comete. Sim. Tem erro Pulgar. De novo do Pulgar. E tem quase que um Luciano. Tá todo mundo pedindo para você fazer. O Luciano vai lá e faz o gol. Aí depois disso, o São Paulo marca melhor. Eu discordo um pouco, muita gente falando que o Flamengo foi melhor na primeira etapa. Assim, eu discordo, acho que o São Paulo, pelo que podia fazer, o São Paulo marca melhor quando sobe, se defende bem quando baixa. A decisão de tirar jogadores como o Marcos Antônio e o Lucas, de povoar ao meio, trava o Flamengo, tem dificuldade de criar. E no segundo tempo, aí o Flamengo melhorou um pouquinho. Acho que ele estica tá e aí faz o... com o que o próprio Flamengo pode. Exatamente, né, acho que são as réguas. Porque o Flamengo criou mais do que o São Paulo. Mas acho que a gente vai precisar passar pelo que o Flamengo pode e não faz para talvez desenhar o resto do Campeonato Brasileiro. É um jogo que vai ser fundamental explicar o Plata. Mas é preciso observar o comportamento desde o primeiro minuto de um Flamengo muito diferente do Flamengo que a gente viu contra o Racing, do Flamengo que a gente viu em outros jogos do Campeonato Brasileiro, do Flamengo que a gente viu no último final de semana. Se olha e fala, esse time está disputando a liderança de Campeonato Brasileiro abaixo, erros técnicos individuais que a gente não está acostumado. Eu tenho uma opinião diferente da sua, mas eu quero primeiro sim. escutar o professor Calçade. Aliás, né, Calçade? Mas rapidinho, só para responder. A expulsão do Plata determina o rumo do jogo ali. Claro. Só que o Flamengo já não vinha bem antes da expulsão do Plata, apesar do 2-1 e daquele recorte ali parecer muito mais Mas um 3-1. Você concorda que vinha melhor do que o São Paulo? Nossa. Esse é o meu ponto. Assim. Principalmente no segundo tempo. Tava dentro do que era o jogo, mas dentro do que o São Paulo pode fazer e segura o Flamengo tem capacidade de fazer e não faz contra o São Paulo, não achei o São Paulo tão abaixo assim do Flamengo no primeiro tempo. Aliás, estava conversando na redação com o Calçado, tentando entender essa oscilação do Flamengo, né, Calçado? Aí eu comecei a pensar assim, peraí, num jogo então Léo Ortiz, mas então Danilo. Mas o Bruno Henrique não está disponível. Disperso, Danilo também. É isso. Bem, aí eu pensei assim, pô, mas o Jorginho também não jogou. Aí o Calçado virou e falou assim, não, peraí. Se a gente parar para analisar aqui e ficar arrumando desculpa,
Porque desfalcado daqui, ali a coisa. Então o Flamengo não é esse elenco todo que a gente fala. A gente tem que chegar. Não é verdade? Porque quando vence, então não passa por aí. O elenco né? é maravilhoso. Quando ele se complica, você começa a ver quem que não estava no Exatamente. time. E não é o caso, né, Calçado? Aí, cara, a gente primeiro, por uma questão de coerência, tem que decidir. Eu nem entro nesse assunto, porque tem um que jogou Danilo. Jogou. Foi convocado para a seleção brasileira. E a gente está dizendo que o Flamengo piorou. Então, tem coisas que não tinha Jorginho, mas tinha Pulgar, tinha Saúde. É de comportamento. Saíram do banco Luiz exatamente. De La Cruz e aí isso na hora que para as tudo, coisas né? estão... Só um parênteses, nessa sua fala sobre o Danilo, o senhor não está criticando o Ancelotti, né? Não, eu só estou dizendo o seguinte, que tá não cheio dá... de recadinhos hoje, não dá para ficar nessa de... O dia que o Flamengo não vence, encontrar problemas onde eles não existem. Né? Mas... Porque aí é o seguinte, amanhã o Danilo vira titular e aí o Léo Ortiz não faz falta. É o seguinte, ir por esse caminho é justificar algo de que não deve ser justificado, Sim. que é uma diferença de comportamento. Eu vejo o Flamengo superior ao São Paulo, o que eu vejo é o São Paulo. Se você também, aí sim, olhar para os desfalques do São Paulo, o São Paulo atuou desde o início do ano inúmeras vezes menos do que o Flamengo com o seu chamado principal. Vamos falar? Quem é o Caleri, Lucas? O seu Calçade. Os caras têm que jogar. Estavam contemplando entre mais importantes e menos importantes aqui. Tá? Pera um pouquinho só. Desfalques. Luan, Rian Francisco, Oscar, André Silva, Caleri, Rodriguinho, Enzo Dias, Alan Franco, Dineno, Wendel e Matias. Então, é claro que alguns a gente nem vai considerar, alguns você nem fala, mas são 11. Mas tem alguns caras aí que mudam o time de São Paulo. Mas São Paulo já convive com isso. Então, eu não vou entrar por esse caminho. Para mim, tinha uma diferença muito grande até a expulsão, que é o Flamengo consegue... A gente pode debater o comportamento do Flamengo. Poderia ser mais ativo, competitivo, num final de temporada... para um time que está na final da Libertadores e disputa o brasileiro também. Isso é muito claro. Você tem que estar mais ligado nisso. Não estava. O Flamengo tem uma capacidade técnica superior ao São Paulo de trocar passes em movimento, que é o jogador se movimenta e vai trocando passes. Uma coisa é você trocar passes parado, tá? A outra é você tocar passes se movimentando. E isso, quando bem feito, e o Flamengo sabe fazer, é difícil jogar contra o Flamengo. E o Flamengo, no primeiro tempo, exibiu um pouco desse jogo. Um pouco, sim. Teve alguns claro que o Flamengo, a gente está debatendo aqui, mas ele poderia ter vencido o jogo se não tivesse a expulsão. Porque a expulsão... acho que, sei lá se alguém vai criticar o Felipe Luiz, mas as trocas do Felipe Luiz foram óbvias, não foram loucura. O que ele fez? Ele perde o Plata aos 67. 3 minutos depois de 70, ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Carrascal. Ele tira um jogador que está jogando entre o centro e o lado, coloca um de velocidade, que é muito bom e está descansado. Perfeito. Poxa, essa troca é perfeita. Para ter a chance de continuar atacando. Porque o adversário vai sair, eu vou atacá-lo. Perfeitamente. Um cara que é entre aspas, um dos titulares do Flamengo. Isso. Aí saiu pelo lateral esquerdo. Quem saiu aqui? O Lino. O Lino entrou o Ayrton Lucas, tá bom. Eu vou tirar um jogador que é mais ofensivo, mas por um lateral esquerdo, que é no lado dele, que também é muito ofensivo. Sim. Então, eu protejo o time e tenho uma saída. Poxa, não é estranho. E sai o Arrascaeta, entra o De La Cruz, que não é o meia Arrascaeta, mas é um jogador de meio de campo que também poderia revigorar a equipe naquele momento. E que tinha feito uma boa partida. Exatamente. Anterior. Muito boa partida. Isso é que é ter um banco de reservas. E as mudanças são perfeitas. Acho que isso é importante que o Calçade está falando, porque muitas vezes se atribui Rapidinho, também... mas o erro dessa linha de defesa, o Plata permite isso, mas não é só disso. O Flamengo defende mal também, desconcentrado também. Não, depois disso. Bem, mas assim, comportamento. Só para assim, completar em relação ao que o Calçade está falando, eu acho que a reação do Felipe Luiz à expulsão do Plata foi perfeita. Nas 3 substituições. Porque ele faz substituições em que ele aumenta o poder de marcação, mas ele não abdica de atacar. Não coloca o time dentro da área. Exato, ele tem o lateral que sobe, ele tem um ponta mais rápido e que finaliza até melhor, né? Que é o Luiz Araújo. Então, assim, as mudanças faziam sentido. Agora, o que eu acho que aconteceu em contrapartida é a estratégia do Crespo,
que foi uma estratégia interessante e, obviamente, baseado na minutagem que ele tinha à disposição de Marcos Antônio e de Lucas. Mas a estratégia do Crespo, ela foi potencializada pela expulsão do Plata. Porque na hora que ele coloca os dois caras, que talvez sejam os dois melhores jogadores do São Paulo, esses dois caras entram e o São Paulo, eles entram não apenas com o gás ali zeradinho, prontos para jogar os minutos que eles vão ter à disposição, 20 minutos, se não me engano, como eles entram com o time tendo um jogador a mais. Então, assim, o que foi uma estratégia do Crespo, até pensando na possibilidade de contar com esses caras num estágio do jogo em que o adversário já está cansado e tudo mais, eles entraram nesse estágio e ainda por cima contra o adversário com um a menos. Por isso mesmo, eu concordo com o raciocínio do Pedro, mas eu discordo radicalmente da conclusão. Porque E foi? que o Flamengo jogou abaixo do que pode, concordo. Que o Flamengo rende mais, concordo. Que houve erros, concordo. Com tudo isso, o Flamengo teria vencido se o Plata tivesse continuado em campo. Tenho quase certeza disso, obviamente não posso afirmar porque ele não continuou. Porque essa linha de defesa desconcentrada ela permite. Você está exigindo um nível de perfeição ou de atuação que eu entendo o flamenguista querer. É porque essa desconcentração ela vem bem a antes do Plata. desconcentração e os erros na linha de defesa, ela já existiam no primeiro tempo. Por isso que eu falei, eu não consigo te afirmar que ia ser aquilo ali até o final do jogo. Mas esse Flamengo que você não garante nada... O que eu discordo do Pedro nem é isso, porque assim, eu não sei dizer se o Flamengo ia fazer 3 ou se... Mas acredita que ganharia. Porque o São Paulo poderia também, com a entrada dos dois, melhorar e isso... Até virar, O que eu improvável. discordo só do Pedro é que eu acho que o Flamengo foi... razoavelmente melhor no primeiro tempo. Inclusive, fui olhar a estatística, que é uma estatística que eu respeito de expectativa de gols. E era tipo 0,30 do São Paulo no primeiro tempo e 1 ponto tanto do Flamengo no primeiro tempo. Então, eu acho que assim, o Flamengo ele produziu, mas ele existem erros, então, como você mas disse. é um ele Flamengo produziu que bem mais no primeiro erra, tempo. por isso que talvez quando não tem o Pedro, e Pedro com Rascaeta combina melhor, o Flamengo que erra, é o Flamengo que... Eu não consigo afirmar, eu não sei se eu não acho pênalti claro, não fosse o pênalti para outro, entendeu? É um Flamengo que erra muito, é um Flamengo que erra muito, erros, passe para o lado sem marcação, posicionamento, erro do Saulo que você olha e fala, não é esse o Saulo que a gente se acostumou. Vou colocar o dedo numa linha de defesa muito erro no Vou colocar o dedo numa outra ferida que é muito melhor. Vou colocar o dedo numa outra ferida que tem a ver com a temporada mais do que propriamente com o resultado. O Palmeiras, até o jogo contra o Ceará, quando o Abel colocou os seus dois atacantes no segundo tempo, o Palmeiras vinha jogando várias partidas bem abaixo e algumas eram um pouco melhor que o adversário, às vezes nem era melhor e ganhava o jogo, mas ninguém era expulso à toa. E isso fazia a diferença. São pequenos detalhes que numa disputa de título tão acirrada, tão intensa, pesam muito. E mais uma coisa... Mas o meu ponto é mais um jogo em meio à disputa de título de que você olha e fala, esse Flamengo tá meio disperso. Não, eu concordo falando de jogo menos. E eu acho que tem uma outra coisa que vai pesar, porque essa é uma temporada diferente das outras em que a gente teve final de Libertadores entre brasileiros. Quem chegar em segundo lugar com poucas chances de ser campeão brasileiro, ou se o campeonato estiver resolvido com um vice-campeão já definido, se for Palmeiras ou Flamengo, essa equipe entra em campo no dia 29 com menos chances de ganhar a Libertadores, não estou falando que vai perder. Da pressão? Claro. A pressão de perder a temporada, o jogo da história, o jogo da rivalidade, é muito mais pressão ainda para você ter que lidar. Só para ilustrar, vamos entender que se o Flamengo agora empatou com o Palmeiras em número de pontos. Se o Palmeiras vencer o Santos nessa quinta-feira... Abre 2 vitórias. Exatamente. É um ponto o Palmeiras abre 3 pontos e 2 vitórias, ou seja... 21 a 19. Exatamente. É mais que os 3 pontos. São duas rodadas. Ele recupera parte do tropeço do confronto direto. 7, vai para 31, 7. Não estou falando que perde a Libertadores, mas eu estou falando que não chegar com o título brasileiro perdido, porque aí você tem toda essa temporada, esse mês com derrocada, com resultados que não foram bons, com o time sendo cobrado porque não conseguiu ganhar nenhum grande título na temporada e etc. Você volta da final com 2 rodadas. A pressão aumenta. Eu não sei se vai estar definido o brasileiro. Eu acho bem provável. Eu acho que não vai estar definido. Se chega definido também na final, numa semana antes, o adversário que tiver o campeão... São Paulo e Flamengo se enfrentaram e empataram em 2-2 num jogo com um começo bem maluco, com um bom gol do Luciano,
que sempre aparece, sempre não, de vez em quando aparece para fazer os seus golzinhos. E com um pênalti bem mandrake. Hoje foi tarde de Champions e eu assisti vários jogos da Champions League. E esse tipo de pênalti, esse tipo de falta não existe em campeonatos sérios. Esse tipo de lance não existe em qualquer campeonato sério. Esse tipo de lance não existe. Mas aqui no Brasil existe. Infelizmente aqui no Brasil existe. Fora isso, eu acho que o São Paulo se comportou bem dentro das suas limitações e dentro do que o Crespo entendeu e colocou em campo. Ele tirou o Lucas, tirou da lateral esquerda o Patrick e colocou o Ferreirinha ali como um meio ala, meio ponta, para deixar o Royal mais preocupado em marcar do que em atacar, e isso funcionou bastante. O São Paulo ofereceu pouquíssimas chances ao Flamengo. O Flamengo até conseguia trabalhar e tal, mas finalizar assim com chances claras foi o gol, o segundo gol, uma bobeira ali do Arboleda e uma falha do Cedric, como sempre, né? Que o cara saiu correndo na frente e o Cedric não acompanhou. E uma outra bobeada que o São Paulo acabou bobeando na série de bola. Fora isso, o São Paulo não cedeu grandes oportunidades ao Flamengo. E o Flamengo não conseguiu gerar grandes oportunidades. O São Paulo conseguia sempre, e isso, quando eu disse isso no jogo contra o Vasco, né, que a diferença para mim entre Rigoni e Ferreirinha, mesmo os dois estando em má fase, é que o Ferreirinha, ele cria jogo. O Ferreirinha, mesmo quando ele não tá tão bem, as melhores jogadas do São Paulo saem do pé dele. E hoje ele tava bem e as melhores jogadas do São Paulo saíram no pé do Ferreirinha. Isso pra mim é o principal. O Crespo alterou, montou um time sem o Marcos Antônio, que aí eu acho que foi um erro. O Marcos Antônio ele faz muita diferença. Ele poderia ter ou sacado o Pablo Maia pra colocar o Marcos Antônio, ou sacado o Bobadilha pra colocar o Marcos Antônio nesse time. Tudo bem você ter 3 volantes com características de marcação, mas você perde na criação, né? Você perde na dinâmica. O Pablo Maia me irrita muito, os passes pra trás toda hora. Ele toca pra trás. Tem hora que ele recebe a bola, pô, completamente livre, sem ninguém marcando ele. Ele insiste em tocar a bola pra trás. Isso me irrita profundamente no Pablo Maia. E a gente não vê isso no Marcos Antônio. Não vê isso no Marcos Antônio. O próprio Luiz Gustavo também tem esse passe pra frente. Então, isso me irrita muito no Pablo Maia, esse passe pra trás. Apesar de... Lógico, o Pablo Maia tem características de marcação, ele é um pitbullzão lá, que tem suas valências, mas, pô, dá pra virar, de vez em quando dá pra você virar o corpo e jogar pra frente. Você tem que ter o mínimo de coragem pra jogar, senão você vai ser mais um jogador que poderia ser alguma coisa e não se tornou nada. Poderia ter ido pra Europa, poderia ter feito, poderia, mas por esse tipo de atuação, por esse tipo de coragem, que ele nunca vingou, nunca vai ser um jogador para ir para a Europa, para ir jogar em algum lugar maior. Vai ser mais um Rodrigo Nestor da vida, vai jogar no São Paulo, vai acabar o contrato e vai jogar em outros times aí. Vai ser mais um Igor Gomes. Eu, particularmente, achava que o Pablo Maia poderia ser mais, mas vai ser mais um Igor Gomes, vai ser mais um Rodrigo Nestor, vai ser mais um menino que jogou no Atlético Goianiense lá, um Shailon da vida, vai ser mais um desses caras. Mas um jogo que muita gente achou que o Flamengo ia amassar o São Paulo, que oportunidade, São Paulo ia ficar na seca. Um jogo que o São Paulo conseguiu se virar bem e... Eu não sei vocês, mas eu achei pênalti no Sabino no segundo tempo. O Sabino dentro da área, o cara puxou o Sabino, não interessa, dentro da área. Qual que é a diferença do puxão que o Sabino recebeu pro encontrão que o Pablo Maia deu na Arrascaeta? O Sabino tava correndo, o cara segurou ele, a camisa dele claramente esticou. Porra, é isso. Você acha que se esse lance não fosse no Luiz Araújo pro Flamengo, não seria pênalti? Esse mesmo lance, o Luiz Araújo cruza a bola, vai entrar dentro da área, o Pablo Maia dá uma segurada na camisa dele, a camisa estica. Você acha que não ia ser pênalti pro Flamengo? Então, isso aí são coisas que só acontecem com o São Paulo. Uma atuação até segura, uma boa atuação do São Paulo em suma. Gostei bastante
de como o São Paulo se defendeu, de como o Crespo tentou jogar, não conseguiu. Ele estava tentando explorar as costas da defesa, mas não conseguiu algumas vezes. Mas poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. E eu, particularmente, acho que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem mais uma vez. Não é a primeira, não é a segunda, mais uma vez. Eu acho que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Um empate contra o Flamengo, dentro de casa, aceitável, né? Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!